Você sabe que precisa fazer. A tarefa está ali, clara, urgente até. Você abriu o arquivo, leu a primeira linha, sentiu o peso no peito e fechou. Disse para si mesmo, daqui a pouco eu volto. Mas não volta. Você abre as redes sociais, faz café, organiza a mesa, responde mensagens que podia esperar. E o tempo passa. E a tarefa continua ali, e você continua travado. Não é que você não queira, é que quando tenta se aproximar, algo acontece. Uma tensão sobe pelo corpo, a cabeça fica pesada, parece que o ar falta, e você desvia, de novo. Você já tentou se forçar, agora vai. Sentou, abriu, começou. Mas a ansiedade aumentou tanto que você teve que parar. E aí veio a culpa, porque você sabe que é capaz. Você já fez coisas mais difíceis, mas dessa vez, especificamente nessa tarefa, você trava. E o pior, quanto mais importante a coisa, mais forte a paralisia. Quanto mais você sabe que precisa, menos você consegue. E aí, você começa a se perguntar o que há de errado com você. Esse padrão tem nome. E não é preguiça, não é falta de vontade, não é você sendo irresponsável. É um mecanismo emocional muito específico que seu cérebro ativa quando ele interpreta que o que está em jogo é grande demais. E neste vídeo, você vai entender exatamente por que você trava antes de tarefas importantes e por que isso não tem nada a ver com quem você é, mas com o que seu sistema emocional está tentando te proteger. Antes de qualquer coisa, você precisa saber de uma coisa. O fato de você travar não prova que você é incapaz. Prova que você está tentando evitar algo que dói. E dor emocional, para o seu cérebro, funciona exatamente como dor física. Ele foge. Ele cria paralisia. Ele te afasta do que ameaça. Repara, você não trava em tudo. Você consegue fazer tarefas rotineiras. Você consegue resolver problemas no trabalho quando a pressão vem de fora. Você consegue cuidar de coisas urgentes para outras pessoas. O problema não é capacidade geral. O problema é específico. E ele aparece quando a tarefa carrega peso emocional. Quando você precisa tomar uma decisão definitiva sobre sua carreira. Quando você precisa começar o projeto que pode mudar sua vida. Quando você precisa enviar aquele trabalho que vai ser avaliado. Quando você precisa ter aquela conversa difícil. Aí você trava. Por quê? Porque essas tarefas não são só tarefas, são apostas. Apostas identitárias. Apostas em quem você vai provar ser. E o cérebro sabe disso. Ele sente o peso do que está em jogo. E quando sente, ele aciona o sistema de proteção. Paralisia não é falha de caráter. É estratégia de sobrevivência emocional mal calibrada. É seu sistema tentando te proteger de uma dor que ele antecipa. A dor de descobrir que você não é quem achava que era. A dor de ser julgado. A dor de falhar publicamente. A dor de perder a narrativa de potencial. E quanto mais importante a tarefa, maior a aposta. Quanto maior a aposta, maior a dor antecipada. Quanto maior a dor antecipada, mais forte a resposta de evitação. E aí você trava. Isso não significa que você é fraco. Significa que você está lidando com uma ameaça que seu cérebro interpreta como real. E o corpo responde. Agora vamos entrar no que realmente está acontecendo. Quando você olha para uma tarefa importante, seu cérebro não avalia só a dificuldade técnica. Ele avalia o que está em risco emocionalmente. E faz isso de forma automática, antes mesmo de você pensar. Ele pergunta, se eu fizer isso e der errado, o que eu vou confirmar sobre mim? E dependendo da resposta, ele decide se vale a pena tentar ou se é mais seguro não começar. Vamos nomear os tipos de dor emocional que o cérebro antecipa. Primeiro, a dor de julgamento. Se você fizer e for criticado, avaliado negativamente, visto como insuficiente, seu cérebro antecipa a humilhação, a vergonha, a sensação de ser exposto como menos do que deveria ser. E aí ele te paralisa. Porque se você não começar, ninguém pode julgar o resultado. Segundo, a dor de confirmar incapacidade. Se você tentar de verdade e não conseguir, acaba a desculpa. Acaba a narrativa de eu poderia se eu quisesse. Seu cérebro sabe disso. E ele sabe que é mais fácil viver com a dúvida do que com a certeza de que você não dá conta. Então ele te trava. Porque enquanto você não tentar de verdade, ainda pode acreditar que é capaz. Terceiro,
A dor de decisão definitiva. Escolher um caminho significa fechar outros, significa se comprometer. E se você escolher errado? Se depois descobrir que desperdiçou tempo? Se olhar para trás e se arrepender? O cérebro prefere a indefinição, porque indefinição não dói, pelo menos não agora. Quarto, a dor de perder a identidade de potencial. Enquanto você não começa, você ainda pode ser qualquer coisa. Você ainda pode ser a pessoa que vai fazer, que pode fazer, que tem talento guardado. Mas se você começar e o resultado for mediano, você vira concreto. Você vira real. E real, às vezes, é menos impressionante do que potencial. O cérebro protege o potencial e faz isso te impedindo de tentar. Esse é o mecanismo. Seu cérebro interpreta tarefa importante como ameaça identitária e ativa a paralisia como forma de te manter longe do que pode doer. Ele faz isso porque foi treinado, ao longo da vida, a associar exposição com dor. Crítica na infância, cobrança desproporcional, ambiente onde erro virava prova de inadequação, contextos onde amor e aprovação dependiam de performance. E agora, adulto, esse sistema continua ativo. Mesmo quando não há mais ameaça real, o corpo responde como se houvesse. E aí você trava. O problema é que paralisia também dói, porque enquanto você não faz, a tarefa continua lá, ocupando espaço mental, gerando culpa, drenando energia, confirmando, dia após dia, que você não dá conta. E aí o cérebro cria um ciclo. Você adia para evitar dor, mas o adiamento gera outra dor, que aumenta a paralisia, que aumenta o adiamento. E você fica preso. Não porque é preguiçoso, mas porque está tentando se proteger de duas dores ao mesmo tempo, e acabou criando uma terceira. Esse mecanismo aparece de formas diferentes, dependendo do que está em jogo, mas o padrão de fundo é sempre o mesmo: evitação de dor emocional através de paralisia. Você adia decisões definitivas, escolher carreira, terminar relacionamento, mudar de cidade, começar tratamento. Essas decisões parecem gigantes porque são, mas o que te trava não é o tamanho da mudança, é o medo de escolher errado e não ter volta. Então você fica na indefinição. E a indefinição parece menos dolorosa, mas ela te drena, porque você vive com a sensação permanente de que deveria estar decidindo, e nunca está. Você evita a exposição, publicar o trabalho, enviar o projeto, marcar a reunião, iniciar a conversa. Sempre que o resultado pode ser avaliado, você trava. Porque seu cérebro antecipa julgamento, e julgamento dói. Então ele te mantém na preparação eterna. Ainda não está bom o suficiente. Preciso revisar mais uma vez. Vou esperar o momento certo. Mas o momento certo nunca chega, porque o medo não é do momento, é do olhar do outro. Você perfecciona até paralisar. Você começa, faz um pedaço, olha, acha insuficiente, refaz, olha de novo, continua insuficiente. E aí você desiste. Não porque não sabe fazer, mas porque o padrão que você criou na cabeça é inatingível. E se o resultado não for perfeito, você prefere não ter resultado nenhum, porque resultado mediano confirma mediocridade, e você não quer ser mediano. Então você trava antes de terminar. Você compensa adiando com surtos de produtividade. Você passa dias evitando. E então, na última hora, quando a pressão fica insuportável, você faz tudo de uma vez. E consegue. E aí, você respira aliviado. Eu dei conta. E usa isso como prova de que não há problema. Mas há. Porque o custo emocional foi gigante. E você sabe que não aguenta repetir esse ciclo indefinidamente. Mas repete. Porque é o único jeito que seu cérebro encontrou de fazer. Quando a dor de não fazer supera a dor de fazer. Tudo isso é o mesmo mecanismo. Evitação de dor emocional através de comportamentos que, no curto prazo, aliviam, mas no longo prazo, confirmam exatamente o que você tem medo de ser: alguém que não dá conta. Agora vamos ao que muda quando você entende isso. Primeiro, você não é preguiçoso. Você é alguém cujo sistema de proteção emocional está hipersensível. E isso tem origem, tem lógica, tem história. Não é falha de caráter. É resposta condicionada a contextos onde tentar doeu demais. Segundo, paralisia não é descanso. Descanso te recarrega.
Paralisia te drena, porque você não está relaxando, você está fugindo de algo que continua te perseguindo mentalmente. Você não desliga, você só adia, e adiamento cobra. Terceiro, o custo de não fazer é real. Não é só perder prazo, é perder confiança em si mesmo. É confirmar, dia após dia, que você não consegue cumprir o que promete para si. É construir uma identidade interna de alguém que não termina nada. E isso dói mais do que qualquer crítica externa. Quarto, você tem mais medo da dor antecipada do que da dor real. A dor que você imagina, julgamento, fracasso, decepção, é sempre maior do que a dor que realmente acontece. Porque a dor imaginada é absoluta, a dor real é específica, localizável, sobrevivível. Mas enquanto você não tentar, você nunca vai saber disso, e vai continuar fugindo de fantasmas. Quinto, a paralisia está protegendo algo que você não precisa mais proteger. Quando você era criança, talvez erro significasse rejeição, talvez falha significasse perda de amor, mas hoje, adulto, erro significa aprendizado, falha significa tentativa, e você já sobreviveu a coisas piores do que decepcionar alguém ou não ser perfeito. O sistema de proteção que te paralisa foi útil. Em algum momento, ele te salvou, te manteve seguro, te impediu de se expor em ambientes onde exposição era perigosa. Mas agora ele está atrapalhando, porque o contexto mudou, e o sistema não atualizou. Você não precisa se livrar dele, você precisa recalibrá-lo. E isso começa reconhecendo que a ameaça que ele sente não é mais real. O que está em jogo não é sua sobrevivência emocional. É só uma tarefa, uma tentativa, um passo. E você pode errar. Você pode ser criticado. Você pode fazer algo imperfeito. E vai continuar inteiro. Vai continuar capaz. Vai continuar valendo. A mudança de identidade é essa, de alguém que falha porque é incapaz, para alguém que trava porque foi treinado a interpretar tentativa como ameaça. E quando você entende isso, o padrão perde força, porque você para de brigar com quem você é e começa a trabalhar com o sistema que você tem. Então, o que você faz com isso? Você não precisa virar outra pessoa. Você não precisa vencer a procrastinação de uma vez por todas. Você precisa dar um passo pequeno, honesto, na direção de recalibrar esse sistema. E o primeiro passo é nomear a dor que você está evitando. Antes de começar a tarefa, pergunte: do que exatamente eu tenho medo aqui? Medo de ser julgado? Medo de confirmar incapacidade? Medo de escolher errado? Medo de ser mediano? Nomeia, com precisão. Porque quando você nomeia, você tira a ameaça do reino do difuso e traz para o concreto. E concreto é enfrentável. Depois, reduza a aposta emocional. Seu cérebro interpreta a tarefa como definitiva, como se esse fosse o momento que vai provar quem você é. Não é. É só uma tentativa. Você pode refazer. Você pode ajustar. Você pode aprender e tentar diferente depois. Mas você só descobre isso se começar. Então diz para si mesmo: isso não é definitivo, é só o próximo passo. Então, faz o mínimo viável. Não precisa fazer tudo, não precisa fazer perfeito. Faz a versão mais simples, mais rápida, mais feia que ainda cumpre o objetivo central. Porque o que você precisa agora não é resultado impressionante. É evidência de que você consegue começar e terminar, mesmo que mal, mesmo que pequeno. Isso quebra o padrão, porque o padrão se sustenta na crença de que você não dá conta. E quando você faz, mesmo que imperfeito, você cria evidência contra essa crença. E evidência muda a narrativa. E por último, celebra o feito, não o resultado. Você fez, você entregou, você não travou. Isso já é vitória. Não importa se não ficou perfeito, importa que você não deixou o medo te paralisar. E cada vez que você faz isso, você ensina para o seu cérebro que tentar não mata, que exposição é sobrevivível, que você pode errar e continuar inteiro. E aos poucos, o sistema vai recalibrando. Não de uma vez, não de forma linear, mas aos poucos você vai sentindo que a paralisia perde força, que você consegue começar um pouco mais rápido, que a dor antecipada diminui, porque você está construindo nova evidência, evidência de que você não é incapaz.
Você é alguém aprendendo a tentar sem se destruir no processo. Você trava antes de tarefas importantes, não porque é fraco, preguiçoso ou incapaz. Você trava porque seu cérebro interpreta essas tarefas como ameaças emocionais. E paralisia é a forma que ele encontrou de te proteger da dor que ele antecipa. Julgamento, fracasso, confirmação de limite, perda de identidade de potencial. Mas paralisia também cobra. Cobra em culpa, em energia, em confiança. E o custo de não fazer, no longo prazo, é maior do que o custo de tentar e errar. Isso não muda de uma vez. Você não vai acordar amanhã sem medo. Mas quando você entende o mecanismo, você para de brigar contra quem você é. E começa a trabalhar com o sistema que você tem. Nomeando a dor, reduzindo a aposta, fazendo o mínimo viável, construindo evidência de que tentar é sobrevivível. E aos poucos, você vai percebendo que a paralisia perde força, que você consegue começar, que você consegue terminar, que você pode errar e continuar inteiro. E isso muda tudo. Se esse tipo de clareza te ajuda a entender o que acontece por dentro sem aumentar a culpa, você está no lugar certo. Porque é isso que a gente faz aqui. Nomear o que você sente, explicar o que sustenta o padrão e te ajudar a sair sem violência. Você não está sozinho nisso. E você não é incapaz. Você só está lidando com um sistema de proteção que precisa ser recalibrado. E agora você sabe por onde começar.